Tudo bem, pessoal? Já tem um bom número de pessoas na sala, então a gente vai começar. Se vocês sentirem qualquer dificuldade no decorrer da aula, a gente vai se comunicando. Vamos lá. Quando a gente fala de emoção, pessoal, deixa eu já introduzir aqui o assunto para vocês. Quando a gente pensa sobre emoção, algumas coisas a gente tem que ter em mente. Primeiro que a emoção, ela vai surgir a partir de algumas áreas cerebrais, e a emoção, ela vai ter uma relação direta com a nossa forma de agir. Então, muitas das nossas, eu diria que quase todas das nossas atitudes, de algum modo, passa pela emoção. Por mais racional que essa atitude seja, existe um componente emocional, certo? Então, tem alguns autores, tem um autor aqui que eu tenho, esse aqui, tem dois autores aqui que eu acho bacana. Esse autor aqui, que é Damásio, da gente distanciar a emoção da razão, dizer que é só razão ou só emoção. E esse aqui também, Mente Saudável, ele também é um livro bacana, que ele vai, é um livro mais complexo, mas ele fala aí desse equilíbrio entre a mente e o corpo, tá? E aí ele vai falando também que as nossas ações, elas não são só emocional ou só racional. Então, quando a gente age com a razão, a emoção, ela está ali por trás, levando a gente a refletir sobre aquilo, racionalmente a gente vai refletir, tendo em vista o componente emocional, tá? E da mesma forma, quando a gente age emocionalmente, tem ali um componente racional. Então, essas duas coisas, elas estão muito ligadas, é muito difícil você ter uma atitude só racional ou só emocional, tá certo? Primeiro, as emoções básicas que a gente tem, ou as emoções que a gente mais rapidamente percebe, que é a alegria, a tristeza, o medo, o prazer e a raiva. São algumas das nossas emoções. Quando a gente fala dessas emoções, a gente precisa entender que a emoção, ela se expressa no comportamento emocional. Toda emoção, ela vai trazer uma expressão corporal. Então, se eu tenho uma emoção de alegria, você vai expressar essa alegria de alguma forma. Ai, Dani, tem gente que expressa pulando, tem gente que expressa sorrindo, tem gente que expressa com muitos movimentos, tem gente que expressa chorando. Alguma expressão essa emoção vai trazer. Então, a emoção, para alguns autores, é o momento em que o meu corpo passa é o momento em que o meu corpo passa a agir de uma determinada, a ter uma determinada fisiologia. Então, a fisiologia da alegria, ela tem uma característica, o meu corpo vai se comportar de determinada forma, a tristeza da mesma forma, o prazer da mesma forma, a raiva também. Então, cada uma das emoções, elas trazem aí um componente, um comportamento emocional. Esse comportamento emocional, ele envolve uma atividade motora, que pode ser somática ou visceral, ou as duas coisas, né? O somática, no sentido de expressão corporal, minha face vai ficar com raiva ou com uma expressão de espanto, o meu corpo ele vai expressar essa emoção, assim como a minha atividade visceral. Como assim atividade visceral? Então é isso, essa atividade da emoção, ela tanto tem características somáticas como viscerais, e ela é diferente para cada tipo de emoção. Então, cada tipo de emoção vai trazer um componente somático, ou seja, um componente muscular, corporal de uma determinada característica, e visceral também, certo? A raiva, a alegria, o medo, eles se manifestam de maneira diferente e em cada animal. Então, o ser humano, ele expressa de uma maneira diferente a alegria diferente de um cachorro, por exemplo. O cachorro vai expressar a alegria de uma maneira diferente que o animal homem, tá certo? Então, os animais, eles vão expressar diferentes formas aí de emoção. E quais estruturas do nosso... Essa atividade da emoção, ela tanto tem características somáticas como viscerais, e ela é diferente para cada tipo de emoção. Então, cada tipo de emoção vai trazer um componente somático, ou seja, um componente
muscular, corporal de uma determinada característica e visceral também, certo? A raiva, a alegria, o medo, eles se manifestam de maneiras diferentes e em cada animal. Então, o ser humano, ele expressa de uma maneira diferente a alegria diferente de um cachorro, por exemplo. O cachorro vai expressar a alegria de uma maneira diferente que o animal homem, tá certo? Então, os animais, eles vão expressar diferentes formas aí de emoção. E quais estruturas do nosso cérebro elas estão ligadas com a emoção? Eu vou falar algumas para vocês, talvez as mais importantes, que é o tronco encefálico, o hipotálamo, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. A gente vai entender um pouco disso, a gente não tem como aprofundar isso, porque até que eu gosto muito disso, mas eu não achei por bem aprofundar isso nessa aula mais voltada para a questão da ética, tá certo? Então, a gente vai entender rapidamente como isso funciona. E uma coisa que eu quero ressaltar é porque a gente falou, poxa, o animal ele vai expressar a raiva, o medo, a alegria de maneira diferente. Então, significa dizer que o animal ele tem emoções? Sim, o animal tem emoções porque o animal tem essas estruturas encefálicas. O animal tem tronco encefálico, ele tem hipotálamo, ele tem as áreas, algumas áreas relacionadas, e ele também tem córtex pré-frontal. Em alguns animais a gente vai ter um maior ou menor desenvolvimento de alguma área. O córtex pré-frontal, por exemplo, é uma área muito desenvolvida no ser humano, mas não tão desenvolvida em outros animais, tá certo? Então, a gente vai ter animais, sim, eles vão expressar emoções, o animal, sim, pode ficar triste, a depender do animal, o mamífero, ele fica triste, outros animais com uma menor rede de estrutura encefálica não vai expressar tantas emoções assim, vai expressar emoções mais relacionadas à proteção, ao instinto de sobrevivência, né? Então, eles vão expressar, por exemplo, a raiva é um instinto de sobrevivência, o medo é um instinto de sobrevivência, e mais relacionado a isso, mas os animais, a depender do grau de estrutura encefálica que eles têm, eles sim vão apresentar diferentes emoções. Então, não é um absurdo a gente dizer que o cachorrinho estava triste, ou que o animal estava feliz, não é um absurdo, tá bom? A gente não está humanizando o animal nesse sentido, porque como o animal tem estruturas encefálicas, ele é capaz, sim, de expressar emoções com menor ou maior grau. O que é mais difícil para o animal é expressar a razão, e a gente vai entender por quê. Então, o tronco encefálico ele é muito importante quando a gente estuda emoções, porque é nele que estão os núcleos de vários nervos, dos nervos cranianos, 10 pares estão ali no tronco encefálico, e esses nervos, eles tanto trazem características para a face, para a expressão das emoções faciais, e a gente sabe o quanto que a nossa face nos entrega emocionalmente, o quanto que as emoções se expressam na nossa face, mas ela também inerva estruturas viscerais, como, por exemplo, o batimento do coração, certo? Através do nervo vago. Então, a gente tem aí uma ação somática e visceral, que eu já tinha falado inicialmente, por ação do tronco encefálico, por ativação do tronco encefálico, cujos núcleos desses nervos estão presentes nele. Então, durante uma emoção, os impulsos nervosos de origem, tanto do diencéfalo como do telencéfalo, eles ativam os centros presentes no tronco encefálico, o que levam a essas manifestações, tal como o choro, a salivação excessiva, ou a boca seca, mudanças na fisionomia, alteração do ritmo cardíaco. Todas essas características fisiológicas de uma emoção, elas são ativadas a partir de uma área ou do telencéfalo, né, ou do córtex cerebral, ou do diencéfalo, passando para o tronco encefálico. Então, ele recebe essas informações e, a partir daí, ele vai expressar isso na face, sorrindo, ou chorando, ou ficando com a boca seca, ou salivando demais. Isso é muito importante para a gente compreender aí a ação do tronco encefálico. Há também uma ativação dos neurônios medulares, porque as vias medulares passam pelo tronco encefálico, né, seja cruzando ou não cruzando, passando ou não pelas pirâmides, a gente tem aí vias que passam pelo tronco encefálico, e você tem aí uma ativação também periférica, uma ativação dos músculos periféricos do corpo como um todo, tá certo? E aí você tem uma ativação de todo o corpo.
É importante a gente perceber que ele também vai ter uma importância aí na ativação do sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, gente, é aquele que eu não tenho controle sobre ele. Então, diante do sistema nervoso autônomo, eu não tenho como dizer, meu coração bata mais rápido ou mais devagar. Se eu estiver diante de uma situação de medo ou diante de uma situação de alegria, a forma como fisiologicamente eu vou reagir, não tem como eu controlar. Eu posso controlar, sim, a partir da minha razão, a partir da minha personalidade, do meu temperamento, a expressão dessa emoção, como essa emoção se expressa fora do meu corpo. E aí, se eu já tiver, obviamente, um controle interno, uma inteligência emocional mais elevada, mais equilibrada, a minha fisiologia vai responder de acordo com isso. Mas a emoção interna, aquilo que fisiologicamente eu vou sentir, não tem como eu, por exemplo, vou apresentar um seminário, eu tenho medo de me expor. Isso vai gerar uma ativação simpática. O meu coração ele vai bater mais rápido, eu vou ter uma taquicardia. Tem como eu voluntariamente controlar essa minha emoção ou diminuir o batimento do meu coração? Não tem. Não tem como eu diminuir o batimento do meu coração simplesmente porque eu quero que isso aconteça, tá bom? A gente vai pensar em algumas estratégias para fazer isso, mas não é pela simples vontade. Eu quero que meu coração bata mais devagar. Não vai ser assim que vai funcionar, tá bom? Mas existem algumas estratégias. O hipotálamo ele é importante na regulação dos fenômenos emocionais e nos processos motivacionais, e ele tem um papel preponderante como coordenador das manifestações periféricas da emoção. Então, o hipotálamo, entre outras funções, ele é muito importante como base aí para nossas emoções. O sistema límbico é o mais famoso de todos, né? E o sistema límbico, ele tem uma série de estruturas que fazem parte do sistema límbico. Eu vou falar de duas delas, que é o córtex cingulado anterior e a amígdala. Vocês vão entender a importância dos dois, mas existem outras estruturas no sistema límbico, tá? Ele regula nossos processos emocionais, ele regula o sistema nervoso autônomo e ele regula os processos motivacionais, essencial à sobrevivência. Ou seja, o nosso hipotálamo está diretamente relacionado com a nossa fome, com a nossa sede, com a necessidade de sexo. Por quê? Porque essas coisas que dizem respeito à nossa sobrevivência têm uma relação aí com o hipotálamo. Então, como é que eles descobrem isso? Eles fazem pesquisas em que eles fazem uma lesão em uma determinada área do hipotálamo, colocam o ratinho lá no laboratório e eles observam que mesmo tendo comida à disposição, o rato morre de fome, morre por não comer, porque tem uma lesão específica na área hipotalâmica responsável pela saciedade. E assim por diante, gente, em relação à sede e ao prazer sexual também. Aí você pode pensar, mas Dani, sexo não necessariamente tem uma relação com sobrevivência. Concordo plenamente. A gente pode viver, a pessoa sobrevive, né? Tá engraçado dizer isso. Mas a pessoa sobrevive sem sexo. Ela não sobrevive com fome, não sobrevive sem comida, ela não sobrevive sem água, né? Sem líquido. Mas ela sobrevive sem sexo. Mas quando a gente fala de relacionados à essência da sobrevivência, a gente está falando da sobrevivência da pessoa, mas também da sobrevivência da espécie. A gente não pode esquecer, algumas pessoas tendem a esquecer isso, como se o sexo fosse só e exclusivamente algo relacionado ao prazer. Mas o sexo é a forma que a gente tem mais natural de procriação, de gerar. A geração da vida passa pelo ato sexual, que por acaso, digamos assim, tem aí uma relação com o prazer, tá certo? Mas o sexo não necessariamente, obviamente, é necessário à sobrevivência, mas quando a gente coloca aqui processo motivacional relacionado à sobrevivência, a gente está falando de uma maneira mais ampla, tá certo? Vamos em frente. O córtex cingulado anterior e a amígdala, por que eles são tão importantes para a nossa emoção e para o nosso comportamento? O córtex cingulado anterior, o CCA, ele está no centro da nossa motivação, só que aquela motivação mais equilibrada, mais deliberada, mais controlada, aquela que a gente realmente deveria ter, né? Então, aquela motivação que eu sei o que eu quero fazer, eu tenho equilíbrio para aquilo que eu estou decidindo, e eu tenho um certo autocontrole para isso. Só que a amígdala, diferente do córtex cingulado anterior, é aquela motivação mais reativa, distribuída, impetuosa.
Então, tem pessoas que a gente já consegue pensar, essa pessoa, o córtex cingulado anterior está mais ativo. Nessa pessoa que a amígdala está mais ativa. Tem pessoas que são muito intempestivas, que são muito impetuosas. Você tem aí uma ativação maior da amígdala. Qualquer pessoa pode ter essa atitude. Imagina que você tem pânico de um determinado animal e você tem uma ação extremamente exagerada para as outras pessoas. Digamos, tem pessoas, por exemplo, que têm medo, pânico de animais com pena. Galinha, por exemplo, um pássaro, uma ave. E a pessoa vê um bicho, uma ave se aproximando e ela sai pulando, sai gritando, derruba alguma coisa. Para quem está próximo, diz que exagero, que pessoa exagerada, não precisava de tudo isso. Mas para a pessoa que tem pânico disso, a amígdala dela identificou aquilo como um perigo. A amígdala dela identificou aquela ave, aquele animal com pena, como um perigo para ela, e a amígdala rapidamente se ativou. E a amígdala, gente, ela não é equilibrada. A reação da amígdala não é uma relação equilibrada, deliberada, de raciocínio, controlada, não. Ela é reativa, ela reage rapidamente, ela é impetuosa. É aquela coisa que você faz, que você diz, menino, eu nem sei como eu fiz aquilo. Foi tão rápido que eu nem me dei conta do que eu tinha feito. No final, não sei nem exatamente o que é que eu falei ou o que é que eu fiz. Numa raiva grande, por exemplo, numa situação de raiva grande, você pode passar por isso. A pessoa pode pensar, eu não sei nem o que foi que eu falei, eu não sei nem como foi que eu agi, eu não sei nem o que eu fiz exatamente, de tão rápido que eu agi, de tão reativo, de tão impetuosa foi a minha ação. Então, essas atitudes normalmente são ativadas pela amígdala cerebelar, e ela é muito importante, sim, para a nossa sobrevivência. Muito importante para que a gente sobreviva, para que a gente se proteja, para que a gente encontre o perigo nas coisas. Já o córtex cingulado anterior, ele é mais equilibrado, ele tem uma reação, tem uma ativação emocional, mas ele é bem mais equilibrado. Então, essa resposta emocional rápida, tá? Uma ação diante de uma cobra, bater a porta quando você está com muita raiva, essas ações, assim, que eu não penso, né? Bater em alguém, dizer alguma coisa, menina, eu nem pensei e saiu aquilo ali. Essas ações da amígdala. A amígdala não pensa muito, ela age, ela faz de uma vez à medida que ela entende que aquilo ali é um perigo, à medida que ela entende que aquilo ali é um risco para você. Então, a amígdala, ela chama a atenção para aquilo que é mais relevante e o que representa uma oportunidade ou uma ameaça, o que é agradável ou desagradável. Ela está envolvida com percepção, avaliação, atribuição de intenções alheias e julgamentos. Eu teria que explicar um pouco sobre os neurônios espelhos para a gente entender mais essa coisa da atribuição de intenções alheias. Posso falar sobre isso depois. Mas a gente já entende que se alguém vem na nossa direção, por exemplo, com a mão posta, como se fosse nos dar um murro, é claro que a gente vai reagir ou se protegendo ou empurrando, porque a gente entende que aquela ação, a gente já aprendeu que aquela demonstração corporal é de alguém que vai me agredir. Então, a amígdala ela vai ser ativada para que eu possa, entendendo a intenção, ou entendendo, entre aspas, a intenção do outro, acreditando que eu sei o que o outro vai fazer, eu possa agir antecipadamente, tá certo? Por isso que a amígdala é tão importante. Gente, córtex pré-frontal, por que ele é tão importante para as nossas emoções? Primeiro que ele também tem uma relação direta com as emoções, mas ele tem uma responsabilidade muito grande em relação à nossa razão, em relação àquilo que a gente faz de maneira mais pensada, tá? O córtex pré-frontal é a parte anterior do nosso cérebro, tá? É logo aqui depois da testa, eu tenho o córtex pré-frontal. E ele foi descoberto a partir de um acidente que aconteceu com um trabalhador da construção ferroviária, em 1868. Eu não vou aprofundar muito, mas entendam que aconteceu que uma barra de ferro entrou na parte pré-frontal do Phineas Gage, e a partir daí recuperou, ele conseguiu ficar bem, mas ele teve toda uma alteração do seu comportamento e ele perdeu meio que as suas capacidades
as suas capacidades de relação social, né, o seu compromisso social, as suas responsabilidades sociais. Então, o Phineas Gage, ele ficou comprometido no seu córtex pré-frontal, embora ele tenha se recuperado bem, motoramente ele estava bem. Em 1935, começaram a fazer observações também em animais, e ver como esses animais se comportavam. Então, eles faziam, retiravam, removiam o córtex pré-frontal de alguns animais, como chimpanzés. Duas macacas chimpanzés ficaram bem conhecidas no estudo do córtex pré-frontal, porque a partir da remoção do córtex pré-frontal delas, eles observaram que as macacas não conseguiam mais resolver problemas simples, como achar o próprio alimento. Elas se tornaram altamente distraídas e elas não manifestavam mais as características de descontentamento, tá certo? Ele está responsável pelo nosso comportamento, ou controle do comportamento emocional, e escolha de opções estratégicas. Então, parece difícil, mas eu vou criar uma estratégia para o meu comportamento? Claro, por que não? Né? A gente não precisa reagir instintivamente a tudo. Na verdade, quanto mais refinado o nosso córtex pré-frontal, mais nós somos capazes de ter uma atitude que a gente escolheu ter. A gente não é escravo da nossa fisiologia, e é isso o ponto principal que eu quero falar com vocês. Nós não somos escravos das nossas emoções, muito menos dos nossos instintos. Nós não somos instintos. A gente pode sentir o impulso, e isso é bem verdade, a gente pode sentir o impulso para a raiva. A gente pode sentir o impulso para o prazer, para saciar um determinado prazer. E aí, o prazer, eu falo qualquer tipo de prazer. O prazer de comer uma comida gostosa, o prazer de deixar para amanhã o que eu deveria estar fazendo agora, procrastinar é prazeroso. O prazer sexual, eu tenho opção diante disso. Eu posso sentir o impulso para o prazer ou o impulso para a raiva, porque emocionalmente, fisiologicamente, eu estou sentindo. Eu vou tirar a palavra sentir, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o sentimento, mas eu tenho essa emoção. Eu posso expressar essa emoção de uma maneira deliberada. Eu, enquanto ser humano, com o córtex pré-frontal que Deus me deu, bem amadurecido, diferente de outros animais, eu tenho o controle sobre o meu comportamento emocional. E isso é muito importante, porque a gente entra numa, pessoal, e eu acho isso muito interessante. Deixa eu olhar aqui para vocês melhor agora. A gente entra numa, assim, a gente sempre costuma dizer, e ouvir as pessoas dizendo assim, quando elas vão justificar algo negativo que fizeram, talvez vocês já tenham escutado ou até dito isso, né? A gente justifica algo negativo dizendo assim, mas eu sou humano, né? Eu não me controlei diante daquele doce, mas eu sou humano. Eu não me controlei diante daquele impulso sexual, mas eu sou humano. Eu não me controlei diante daquela raiva. Eu agi impulsivamente, porque eu sou humano. E, na verdade, essa é a pior desculpa que você pode usar. Você pode dizer, sim, eu tenho instinto e eu agi impetuosamente, eu tenho amígdala. Você vai agora dizer assim, eu tenho capacidade instintiva, isso é verdade. Mas porque você é humano, você tem capacidade, condições de dizer não para o impulso sexual, para o prazer do doce, para a raiva que você está sentindo. Você, enquanto humano, porque você é humano, diferente de outros animais, que para fazer isso eles precisam ser adestrados. Ah, Dani, mas eu vi um cachorrinho que a dona deu a comida e mandou ele não comer e ele obedeceu. Ele foi adestrado para isso. Você pode não ser adestrado para isso e você pode escolher voluntariamente não comer, por exemplo, porque, por exemplo, nesse tempo de quaresma, para quem é mais religioso, escolhe não comer carne, escolhe fazer jejum, escolhe se abster de doce. Eu, quando era religiosa, na quaresma,
eram tantas as renúncias que a gente fazia, você não escutava som, você não assistia televisão, a gente não bebia líquido na hora do almoço, nada de doce, e os 40 dias eram de jejum, café da manhã, almoço, janta, né, o jejum mais, sem ser o jejum mais forte, né, e na sexta-feira santa era jejum a pão e água. Eu podia escolher isso por uma questão ideológica, por uma questão de fé, por uma questão religiosa, por uma questão de crença. Eu tinha condições, porque sou humana, de fazer essas escolhas. Então, essa coisa de dizer assim, porque eu sou humano, eu faço tudo errado, é a pior das opções. Então, porque você é humano, você tem um córtex pré-frontal mais amadurecido, então você pode fazer essas escolhas. Então significa que eu nunca posso errar porque eu sou humano? Não, porque você também é humano, você também age impetuosamente, você age instintivamente, você age de acordo com as suas emoções, rapidamente, intempestivamente, como a gente viu que a amígdala faz. Assim como você tem a amígdala, que age rápido e age sem pensar, você tem córtex pré-frontal. O que eu estou querendo dizer é que você, sim, pode agir errado como humano, e é natural que a gente age errado também, mas também é natural que você haja certo. O agir certo não é uma ação sobrenatural, muito pelo contrário, é uma ação extremamente humana, tá certo? Então, isso que eu queria deixar claro já aqui, falando sobre o córtex pré-frontal para vocês. Vamos voltar aqui para a apresentação. Tem umas pessoas saindo, gente, não é interessante sair agora, tá? Porque ainda tem muita coisa para a gente ver até o final dessa aula. Então, queria que vocês ficassem aqui comigo até o final, tá? Não vai ser todo o tempo da aula, mas a gente vai seguir mais um pouquinho. Avaliação das consequências naturais. Então, o meu córtex pré-frontal, ele me dá condições de ponderar o resultado imediato e o resultado tardio. É o meu córtex pré-frontal que ele pondera. Se eu fizer isso agora, será que eu vou me prejudicar muito ou eu vou me prejudicar pouco? É mais ou menos isso que ele calcula. Ele calcula entre o efeito imediato, prazer de, sei lá, dormir até mais tarde, né? Prazer de, vamos comparar a aula, né? Vou 7h30 para a aula. Prazer de dormir até 8 horas. Isso é um benefício maior ou menor em relação a um benefício futuro? Esse benefício futuro, ele se sobrepõe ao prazer de eu dormir agora até mais tarde? É mais ou menos essa ponderação entre o resultado imediato e o resultado tardio. Gente, isso é para tudo, tá? Eu dei exemplo da aula, mas isso é para tudo. Por exemplo, quem está querendo emagrecer? Não, eu não, claro, né? Todo mundo. Nem todo mundo. Algumas pessoas. Então, a gente pondera entre o prazer de comer alguma coisa, que é o resultado imediato, e o prazer tardio de, por exemplo, usar a roupa que você gostaria de usar. Eu queria usar uma determinada roupa que eu acho que cai bem se eu tivesse corpo X, até porque a gente aprendeu culturalmente que seria assim, não necessariamente é assim, eu estou só dando exemplo, tá bom? Pode ser que você se sinta super bem, e que bom, e que maravilha, tá? Só um exemplo. Eu pondero o resultado. Eu tenho o resultado imediato, um prazer, eu tenho o resultado tardio. E bote tardio, viu? Não vai ser tardio em 30 minutos, não. Emagrecer vai ser tardio, tardio. 3 meses, 6 meses, 1 ano, talvez, né? Então, é uma recompensa bem tardia. E um resultado imediato. Eu posso ter também, aí, diferentes coisas, gente. Procrastinar é um resultado imediato. Eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho um relatório para entregar, eu tenho uma atividade que os professores colocam no AVA, eles ficam direto colocando atividade no AVA, e eu preciso, e eu preciso cumprir essas atividades, e eu tenho o prazer imediato, que é não fazer a atividade. É um prazer imediato, claro. Aí eu vou assistir uma série, que por sinal La Casa de Papel começa hoje, a gente vai assistir, então a gente tem uma série para assistir, a gente tem um filme, a gente tem um negócio para fazer, um papozinho no WhatsApp, um videozinho para assistir, um meme para achar graça. É um prazer imediato. Procrastinar é prazeroso, porque entre o procrastinar, na outra ponta está a minha obrigação.
E aí eu tenho o prazer imediato e o prazer tardio. O prazer tardio é ter que fazer aquilo que eu tenho que fazer para depois ter uma recompensa. Vocês estão entendendo? Tudo isso, gente, é o nosso córtex pré-frontal. Certo? Isso é massa demais. Eu não sei se vocês acham isso tão interessante quanto eu acho, mas eu acho isso muito, mas muito interessante. Muito interessante saber que o nosso cérebro tem essa capacidade. Ele planeja, ele toma decisões, ele nos automonitora. Então, o automonitoramento, ele também é uma capacidade do córtex pré-frontal. Ele ajusta o nosso sistema de valores. Né? Eu lembro que numa das primeiras aulas de ética, a gente trabalhou a questão dos valores. O que é um valor para você? O que é realmente importante? E como que você está agindo diante daqueles que são os seus valores? Isso é muito legal, ele faz um sistema de valores. E ele impede que a gente responda de forma automática aos nossos estímulos, ele controla os nossos impulsos. Então, gente, isso é fantástico. Nós, como seres humanos, temos uma capacidade fantástica. A gente pode decidir não fazer tudo isso. A gente pode decidir chutar o pau da barraca. Eu não estou nem aí para ponderar, eu não estou nem aí para planejar nada, eu quero agir instintivamente. Você pode escolher isso, mas você também pode escolher o contrário. E essa é a grande sacada, é o grande quê da questão, né? A gente poder fazer essas escolhas, ter essa liberdade de escolhas. Então, a maturação do cérebro, ela não acontece quando a gente nasce com o nosso cérebrozinho bem feitinho e tal, mas o córtex pré-frontal, ele não vai amadurecer logo de cara. Então, na verdade, a gente leva um bom tempo para amadurecer o nosso córtex pré-frontal, em torno de 20 anos, por isso que nas crianças a questão do impulso, do instinto é muito mais forte. As crianças agem de maneira muito mais impulsiva. Então, por isso que a gente diz, aquele adulto está se comportando como uma criança. É porque pode ser que ele esteja agindo só de maneira impulsiva, instintiva, e isso é mais característico de criança mesmo, porque o córtex pré-frontal delas não está amadurecido, tá certo? Por volta dos 20 anos, que deve ser mais ou menos aí a idade de vocês, está se fechando aí o amadurecimento do córtex pré-frontal. Então, gente, esse era o exemplo que eu já tinha dado, né? Sou humano e por isso posso escolher não ser instintiva. Eu sou humano e por isso posso decidir adiar uma satisfação. Eu sou humano e por isso eu posso controlar a minha raiva. Eu sou humano e por isso eu posso jejuar mesmo estando com fome. Eu sou humano e por isso eu posso dizer não mesmo estando com vontade. Eu posso controlar a minha emoção porque eu sou humano. Os outros animais não têm essa capacidade, eles podem ser adestrados e ter uma recompensa ao final disso, e entender que a recompensa vai ser ali na mesma hora. Senta cachorrinho, ele senta, a gente dá o biscoito. Isso é adestramento, a gente não precisa ser adestrado, a gente pode colocar a nossa cabeça para funcionar e deixar que essa expressão da nossa humanidade, né, ela seja mais forte. Então, gente, onde é que está a relação de tudo isso que eu falei com a ética? Será que vocês já encontraram essa relação? Espero que sim, né? A gente vem falando que a ética é um olhar sobre um prisma ali dos comportamentos, é o prisma da maneira de se portar, ela avalia uma sociedade, a sua cultura, o seu jeito de ser. Então, a gente pode sim falar de emoção e ética, a gente deve sim falar de uma ética emocional, digamos assim, ou da possibilidade da nossa emoção ela estar mais sujeita a um comportamento ético. A emoção, ela pode motivar o nosso primeiro impulso para a ação. O primeiro impulso de agir, ele pode ser um impulso emocional, por uma raiva, por um medo, por um prazer, por uma alegria, é o primeiro start, é o instinto inicial. E eu preciso ponderar entre aquilo que é instintivo e aquilo que é racional. Eu não preciso colocar nos extremos, o instintivo está aqui, o racional está aqui, eles não se unem, não. Eu posso ter inteligência emocional para fazer essa ponte entre aquilo que é instintivo e aquilo que é racional. Eu posso fazer essa ponte. A razão e emoção. Então, muitas vezes, a emoção, ela nos leva a ações antes que a razão opere. Isso é possível, como eu falei. Pela ação da amígdala, pode ser que você haja tão rápido que a sua razão sequer tem tempo de ser ativada.
é um medo tão grande que você não pondera sobre aquela atitude, você não pondera sobre aquele comportamento. Então, a emoção está te tomando tanto que você não vai ponderar se aquela atitude ela é melhor ou pior, se aquela atitude ela é adequada, né? Então, a gente pode sim, em determinadas situações, estar tomado de emoção que você não vai conseguir ponderar sobre a melhor atitude. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em julho de 2000 e... Deixa eu tirar aqui o slide. Em julho de 2018, não, 2020, né? Em julho de 2018, foi. Em julho de 2018, a gente participou de um retiro de famílias e nesse retiro eu deixei o Emanuel com um grupo de meninas que estava responsável por ficar lá. Vou tentar resumir, tá? E em algum momento, quando eu saí da formação, o Emanuel tinha desaparecido. Então, as meninas entraram em contato comigo, Dani, o Emanuel, a gente não está encontrando, né? Era um lugar muito grande, muito amplo, um retiro de muitas famílias, acho que devia ter umas 12, 15 famílias ali, com jovens e religiosas, enfim. E aí eu entrei num estado de pânico, porque a gente começou a procurar nas piscinas e começou a procurar e o tempo foi passando e como eu falei, era muito procurando e a gente não encontrava. O Emanuel ainda tinha 3 anos, ele tinha 3 anos, exatamente. E a gente procurando, e o tempo foi passando, e deu 10 minutos, 15 minutos, e nada. Então, eu entrei num estado de pânico, em que a minha razão, ela iluminava aquele momento. Por que que iluminava? No sentido de que eu racionalmente lembrava das crianças que desapareciam e não voltavam. Racionalmente eu trazia à memória a imagem, trazia a memória não, aparecia na minha memória essa imagem do Emanuel desaparecido ou de alguém me entregando ele desfalecido, né, morto, né, esse era o meu pânico, porque eu via essa imagem. Então, isso era tão aterrorizante que a minha razão, ela ficou, de certo modo, embutida, ela iluminava para aumentar o pânico, mas ela não controlava, ela não adequava meu comportamento. Então, eu agi como uma louca. Então, eu queria achar meu filho, eu gritava, eu quero achar meu filho, eu dizia palavrão, eu falava mal das meninas que estavam com ele, eu estava desesperada. Então, aquele não era um comportamento adequado. Eu, racionalmente, equilibradamente, jamais agiria dessa forma. Não é o meu jeito de agir. Eu não sou de expressar tanto assim minhas emoções, eu não sou de pular quando eu estou feliz, eu não sou de expressar minha raiva, né? A não ser que eu esteja muito, extremamente à vontade, mas eu consigo ponderar bem as minhas emoções. Mas esse estado emocional me tomou por completo e agiu antes que a minha própria razão pudesse agir, antes que a minha razão pudesse ponderar sobre aquilo, tá certo? Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Eu vi que algumas pessoas aqui estão falando que não estão ouvindo. A maioria de vocês está conseguindo acompanhar? Pode ser um problema no computador de alguém, né? Isso. Que bom. Quem não conseguiu acompanhar por uma questão de conexão com a internet, a aula vai ficar gravada e depois vocês assistem, tá bom? Beleza. Se alguém, por acaso, não conseguir acompanhar, porque ficou ruim a conexão, a aula vai ficar gravada. E aí vocês assistem depois, tá? Se acontecer algum problema. Tá tudo ok até aqui? Vocês estão acompanhando bem? Eu tô toda empolgada, gente, porque o assunto realmente me anima, eu gosto, então... Mas vocês estão conseguindo entrar na vibe comigo? Tá ok? Tá tranquilo? Tô falando demais? Beber uma aguinha, né? Eu me empolgo com esse assunto, gente. Vou continuar. Calma aí. Que bom. Vocês vão me dando feedback, tá? Porque eu realmente me empolgo. Fico empolgada demais com a aula assim, e aí eu acabo me perdendo. Beleza.
Vamos lá. Então, deixa eu terminar a história, né? Deixa eu terminar a história. Então, o que eu quero dizer é que a minha emoção naquele momento, ela foi mais forte e ela não conseguiu ponderar a situação. Não deu para ponderar. De modo que foi assim que eu agi, né? Palavrão, gritando, me descabelando, caindo no chão, né? Eu lembro que teve uma hora que eu caí no chão, eu bati assim na areia e eu gritava, eu quero meu filho de volta, né? Porque era um terror, uma angústia tão profunda de não encontrar, e durou um pouco mais de 20 minutos, que 20 minutos não é nada, mas para uma mãe sem o seu filho, entendam que isso é absurdamente, profundamente desesperador. E aí eu lembro que teve uma hora que eu entrei assim no meio do mato, e era muita gente procurando, gente, o lugar era muito grande, caminhava para a praia, então era uma casa de retiro, né, então tinha mato para um lado, areia para o outro, estrada para o outro, então todas as possibilidades passavam na minha cabeça, dele ter caído, dele ter entrado no mato e se perdido, de alguém ter levado, todas essas possibilidades, até na lata do lixo eu procurei ele, até dentro do freezer eu procurei ele. A gente só não procurou dentro do carro. Então, o Emanuel tinha entrado, ele gosta muito de carro, ele olhou várias portas de carro, achou uma porta aberta, entrou e ficou lá dentro. Só que eu acho que ele não soube sair rápido, né? Porque quando encontraram ele já estava bem suadinho, e eu confesso que eu nem sei se ele estava chorando, se ele não estava, mas do jeito que ele entrou no carro, ele conseguiu sair, depois de 20 minutos, e alguém viu na hora, exatamente na hora que ele estava abrindo a porta do carro, e quando eu saí, assim, do mato, né, que eu me aproximei da minha cunhada, que ela disse assim, eu lembro demais, ela disse, Gélia, a gente vai encontrar ele. E aí eu me abaixei chorando e eu disse, eu quero ele vivo, né, e quando eu disse isso, alguém gritou para mim e disse, acharam, encontraram o Emanuel. E eu saí correndo, peguei ele, chorei copiosamente, né, abraçada com ele e com a Clara. Depois disso, foi uma dor extraordinária no meu estômago, respondendo fisiologicamente a todo aquele estresse, fisiologicamente, os meus níveis de estresse, meus hormônios de estresse estavam lá nas alturas, e o meu corpo reagiu àquele nível de estresse com uma dor que eu não lembro de ter sentido tão forte no estômago, certo? Eu estou contando essa história para vocês entenderem que a emoção ela pode roubar. Existe até um termo que é chamado sequestro da amígdala. A amígdala ela sequestra a pessoa, então ela toma a pessoa por inteiro num momento desses, né, de muito pânico, de muito estresse, isso pode acontecer. E a razão ela ilumina no sentido de que racionalmente eu lembrava das cenas das mães que perdiam os filhos, racionalmente me vinha a memória de que isso podia acontecer, me vinha a mente que isso podia acontecer, mas eu não conseguia ponderar, planejar, raciocinar de maneira mais equilibrada, isso era impossível para mim, e ter um comportamento equilibrado era completamente irracional para mim naquele momento. Então, eu realmente tinha um comportamento totalmente desequilibrado, que não costuma ser assim, pelo menos não de uma maneira geral, né? Eu costumo ser bem mais equilibrado. Então, eu vou voltar lá para as apresentações dos slides, tá? Então, a razão e a emoção, a emoção ela pode tomar de conta de uma pessoa antes mesmo que a razão consiga operar, que a razão consiga se manifestar. Outras vezes a razão ela vai surgir emoções, ela faz surgir as emoções. Então, gente, o que eu queria dizer, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção, eu vou voltar aqui, eu quero falar, olhando nos olhos de vocês. Gente, não subestima o poder daquilo que você pensa. Ai, Dani, mas esse negócio de pensamento positivo, não estou falando só de pensamento positivo, estou falando da força e da frequência com que você pensa uma determinada coisa. Olha, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Tá todo mundo, não é todo mundo, tem gente que não, tem gente que ainda não tem gente que ainda não se tocou da gravidade do problema, né? Tem gente que não está bem atualizado, né? E está minimizando aí a gravidade do problema. Mas a grande maioria das pessoas já entenderam que nós estamos vivendo um momento diferente da história. Nós estamos vivendo a história, gente. Nós estamos literalmente vivendo história. Se você é uma pessoa muito ansiosa, ou se você conhece pessoas que são muito ansiosas, ansiosa mesmo, sabe? Aquela ansiedade, não é ansioso, eu queria muito que chegasse, não. Ansioso de palpitação,
falta de ar, boca seca. Isso é ansiedade manifestada fisiologicamente. Se você ou se você conhece pessoas que são assim, evite de coração, evita acompanhar todos os jornais, todas as notícias, todos os áudios, tudo do WhatsApp. Não faz isso. Você vai destruir a sua saúde mental. Você vai, gente, ó, isso é sério, a gente precisa ter um certo cuidado com isso. Se alimentar muito de pânico pode ser muito perigoso. Então, se você se alimenta do pânico das pessoas, dos áudios aterrorizantes, das notícias, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e se pior do que isso, o teu pensamento tá lá, ó, se tem uma coisa que me deixa angustiada é imaginar que uma pessoa vai morrer sem alívio, tá? Quando alguém diz assim, tenho que escolher entre o respirador e eu tenho que escolher entre alguém que tem 80 anos e alguém que tem 50 anos. Aí você pensa, poxa, que cruel, alguém vai morrer sem ter o alívio, sem ter o respirador, alguém vai morrer porque não teve respirador. Não é só que essa pessoa vai morrer sem respirador, essa pessoa vai morrer com falta de ar. E isso me dá uma angústia muito profunda. Então, eu estou falando isso agora, mas eu não quero que vocês pensem sobre isso e nem eu vou pensar sobre isso. Porque a ideia de alguém morrer sem alívio no seu sofrimento, ela é muito aterrorizante, tá? Então, pessoas com muita ansiedade, elas não devem ficar pensando sobre isso. Não subestime o poder do seu pensamento. Se você ficar pensando sobre os sintomas, se você ficar pensando, você vai começar a sentir falta de ar. E aí você tem que ver se essa falta de ar realmente é física ou se ela é emocional. Eu posso sentir falta de ar emocional? Pode. Você pode sentir por uma razão emocional, por uma ansiedade. Você pode começar a apresentar fisiologicamente a emoção do medo. O que eu quero dizer? O medo, ele não surgiu do nada, ele pode ter surgido por essas razões, mas ele pode ter surgido por ativação do teu pensamento. Então, eu li um livro uma vez que ele dizia que o ser humano, ele é o único capaz de sofrer antes, durante e depois. Interessante isso, né? Então, a maioria dos animais, por exemplo, se eu tenho um animal que está, por exemplo, vamos pensar eu não sei como é a cadeia alimentar, mas digamos que um pato está no lago e digamos, eu não sei, digamos que uma raposa seja um predador de um pato. O patinho está lá no lago, a raposa foi, tentou pegar ele, não conseguiu e foi embora. O patinho que está lá no lago, ele não fica pensando, será que a raposa vai voltar? Será que eu deveria ir para casa agora? Será que ficar nesse lago é seguro? O pato não pensa sobre isso, gente. O pato, ele não sofre antes nem depois, ele só sofre durante. Enquanto ele está sendo perseguido, ele vai agir para se proteger. Ele vai lutar, se for possível, ele vai fugir, se for possível, ou ele vai morrer. Mas ele não vai sofrer, pensando como é que teria sido. Já pensou se essa raposa tivesse me pegado? Acho que agora que eu estava mal. Não existe isso, gente. O ser humano é o único animal que consegue sofrer antes, durante e depois do ocorrido. Certo? O único animal que consegue sofrer assim. E isso nos gera um estresse crônico. A gente vai ficando cronicamente estressados, porque a gente não estresse só no momento que a gente está sofrendo aquilo ali. A gente vive o estresse a todo instante. Então, enquanto eu não estou sofrendo, eu estou sofrendo pensando o que eu poderia sofrer. Enquanto eu não estou doente, eu estou sofrendo pensando no que eu poderia vir a sofrer, ou o que a minha família poderia vir a sofrer. Então, ou pensando daqui a um ano, e como é que vai ser daqui a um mês, e como é que vai ser daqui, como é que vai ficar a minha faculdade, como é que vai... Gente, nós somos os únicos no mundo, no planeta Terra, animal que consegue fazer isso. Então, a gente precisa honrar essa nossa capacidade de ativar as nossas emoções através dos pensamentos.
Sim, se eu penso deliberadamente, frequentemente, em algo que me traga pânico, que me traga medo, o meu corpo, emocionalmente, fisiologicamente, vai reagir com medo. Eu vou ativar o meu sistema simpático através disso. Vocês lembram que no início da aula eu falei que a gente pode ter uma situação de medo e a gente, voluntariamente, a gente não pode fazer assim. Eu vou apresentar um trabalho. Eu posso voluntariamente dizer, meu coração, eu não quero ficar nervosa agora, por favor, respiração, fique normal, coração, se acalme. Voluntariamente eu não posso fazer isso. Mas eu posso, através de atitudes do meu corpo, ativar o meu estado emocional de maior tranquilidade. E isso eu estou dizendo por experiência. Então, eu já tinha lido muito sobre isso, muito.